mostrar um exemplozinho de como é que a gente usa o early stopping, né, em um problema de classificação utilizando o banco de dados Iris. Tá? Então, eu vou aproveitar e fazer um vídeo já mostrando os dois exemplos, tanto para classificação quanto para regressão. Eles são parecidos, na verdade, vai mudar só a parte de como é que você trata lê o modelo, na verdade, né? Então, vamos lá. Então, essas são as dependências, tá? Então, eu uso o Pandas para poder ler o CSV, o NumPy, uso o Scikit-learn, né? Esse Model Selection, Train Testing Split. Esse aqui é um métodozinho para poder dividir lá o dataset em treino e teste. Então, a gente já aproveita do Scikit-learn. E aí, lá no Keras, a gente importa o sequential, a camada densa e esse callback do early stopping. Essa primeira parte aqui, que é a parte que ele lê o dataset, né, e processa aqui para poder colocar no X e no Y os valores de entrada e saída, a gente já comentei no vídeo anterior, então é só se dar uma olhadinha lá no vídeo anterior. Eu vou ver aqui o que tem de novidade. Bom, o que tem de novidade? Primeiro, essa questão aqui da linha 22, que eu faço a divisão do nosso dataset em treino e teste. Então, ele cria aqui x treino, x teste, y treino, y teste. Ele chama lá a função train test split, passando as minhas entradas, né, o dataset, o x e o y que eu acabei de ler e processar. Eu digo qual é o percentual que eu vou usar para o teste, 25%, tá? E passo o parâmetro random state. Esse parâmetro, basicamente, ele gera uma semente para poder fazer a geração dos números aleatórios, tá? Não, a gente não precisa se preocupar com isso agora. Essa parte aqui a gente também já viu, que é idêntica ao exemplo anterior, que é basicamente a criação da rede neural, né? Sequência, uma camada de entrada, uma oculta, uma camada de saída, usando na camada de saída a função de derivação softmax, tá? E para calcular o loss categorical cross entropy, porque a gente está trabalhando com várias categorias, o otimizador Weiden. E aí o que muda aqui, na verdade, né, é esta partezinha aqui da linha 31, que a gente vai criar um early stopping, que basicamente ele vai ficar monitorando o loss da validação, o erro de validação, e aí a gente passa alguns parâmetros para esse cara, e quando atinge, depois de um certo tempo, né, valores baixos, ele vai salvar para a gente a melhor configuração da rede, tá? Então vamos lá. Criamos o monitor, early stopping, passamos aqui qual monitor, qual a variável que a gente vai avaliar, que é o erro de validação. Esse mini delta é um número que tem que ser bem pequeno, né? Por isso que ele é 1 elevado a menos 3, que é basicamente o quanto de incremento a gente tem que ter na saída para que seja válido, né, a variação. Então, variações menores que isso aí, a gente vai ignorar, maiores, né, a gente vai verificar. O patience 5 é o número de vezes que o valor atinge, né, ele melhora o valor, né, atinge o valor mínimo aí pro erro de validação. O verbose, basicamente, quanto é que ele vai dar de informação para a gente. E o modo, sempre vamos usar o modo alto. Tá? Tem outros modos, mas não vou, agora a gente não precisa se preocupar com isso não. E tem um parâmetro importante, que é esse Restore Best Weights, que tem que ser verdadeiro, ou seja, ele vai precisar, né, ele vai parar depois que, né, ele for melhorando e atingir um certo nível de vezes que ele, né, atinge esse menor erro, e ele vai parar e vai nos devolver o melhor das configurações de peso anteriores. Tá? E aí o resto é igual, né, a gente vai fazer aqui o fit, passando o x-treino, y-treino. Vamos passar o parâmetro validation data, o x-teste, y-teste. E no callbacks a gente passa aqui um array lá, contendo aqui os callbacks, que a gente no caso só tem um, que é o monitor. Verbose igual a 2 e o número de épocas igual a 100. Vamos pôr para rodar. Então ele vai rodar. Deixa eu aumentar aqui. É um dataset pequeno, então ele vai bem rápido. Então o que acontece aqui, ó, ele foi até o final, testou até o 100, né? E aí você vê que ele passou a mensagem aqui, ó, restaurando os mesmos modelos do fim da melhor época, né, que foi 99. Então na época 99 foi a época que ele teve o melhor, né, validation loss, que foi quase 0.0741, né? Nas outras o validation loss estava maior, né?
E aqui, como exemplo muito simples, a gente vê que o validation loss ele só vem reduzindo, né? Caindo, 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 né? E aí só começa a aumentar aqui quando ele chega já no finalzinho. Eu vou rodar de novo só para ver se eu pego um caso que ele interrompe o treinamento porque encontrou já uma configuração melhor. Aqui ele também rodou até o final, né? E aí novamente o melhor foi o 99, né? Tinha o validation loss 0.0585, tá? Tranquilo. O outro exemplo é basicamente a mesma coisa, só que com regressão, né? E aí no caso a gente utiliza as mesmas bibliotecas, só que em vez de utilizar lá o íris, a gente está utilizando aqui aquele MPG, né, de automóveis. Então a parte de leitura do dataset é a mesma. Usamos a mesma técnica para poder separar, né, os datasets de treino e de teste, né? Então aqui, opa, aqui está até errado aqui, que acho que aqui é isso mesmo, né? X treino, X teste, Y treino, Y teste. Está aqui a divisão. Montamos a rede igual do exemplo anterior. A diferença aqui é que eu só tenho uma saída na camada de saída, porque enfim esse problema é uma regressão. Então vou ter que encontrar um valor real, né, que atenda. Também aqui o nosso erro, a gente calcula o erro médio quadrático e a gente fez a adição do monitor, né? Monitor igual que a gente veio da outra lá, monitorando o erro de validação, né? E com as mesmas configurações de patience, verbals, mode e restore best weights, né? E aí, por fim, a gente chama, né, a gente treina o modelo passando os dados de treino, os dados de validação x-teste, y-teste, passando como callback esse monitor, né, para 100 épocas. Vamos ver se esse aqui ele termina antes, né? Se ele consegue, se ele atinge o mínimo e depois, vamos lá ver. Ah, ele parou antes, ó. Então o que aconteceu aqui, ó? Ele vinha conseguindo validation loss pequenos, aí veio um grande, depois um pequeno, pequeno, né? E aí veio o grande, grande, e chegou um ponto que ele parou, que foi no 67, possivelmente porque ele já tinha atingido, né, 5 vezes, né, o valor lá do patience, que ele atingiu um menor e depois aumentou, né? E aí, no caso, ele achou que o melhor que ele tinha achado era o da época 62. Então, na época 62, né, exatamente deve ser esse erro aqui, ó, de 9.3983. Foi por isso que ele parou, né, a execução dele. E é isso, né? Só um exemplo de como é que você consegue, já que tem um certo custo para você treinar, dependendo de onde você estiver treinando, o tempo de nuvem, e o que foi também o tempo que você tem para receber o resultado, né? Então você pode usar esse early stopping para você reduzir esse tempo, né? Quando o seu modelo já converge para um local ótimo, aceitável.